Paz e bem, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Franciscanos Conventuais. Hoje nós vamos falar então sobre, a partir da regra não bulada, o desenvolvimento sobre o capítulo referente ao trabalho. Mas antes de nós iniciarmos a nossa formação, peço que você dê o seu like para fortalecer aí o nosso trabalho. Também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. A nossa equipe está sempre lançando trabalhos, textos, vídeos reflexivos. Então, aqui no nosso canal tem muito conteúdo teológico e franciscano. Então, você também seja bem-vindo para curtir e também ativar as notificações. O nosso tema, da nossa formação hoje, então, é sobre o desenvolvimento do trabalho na regra não bulada. No vídeo anterior, nós comentamos sobre como a regra não bulada foi pensada. E agora, nesse vídeo, então, nós vamos trabalhar um ponto para perceber esse desenvolvimento na regra não bulada, indo para a regra bulada. Como nós vamos falar sobre a questão do trabalho, vou iniciar lendo um livro, O Trabalho da Idade Média, de Robert Fossier, que diz: o agricultor que conduz seu arado, o cavaleiro que ataca um forte, o mestre em teologia que prega em Oxford, a mulher na roda de fiar, o doméstico que sela um cavalo, o padre que batizam, todos trabalham, porém é necessário ter uma organização. Nós sabemos, por diversos estudos, que na Idade Média os trabalhos são organizados também em forma piramidal. Por isso, todo mundo na Idade Média faz um tipo de trabalho. E aqui, o que nós vamos perceber na regra bulada, quando Francisco fala sobre o trabalho, tem muito a ver referente ao trabalho gratuito. Ora, trabalhar sem esperar nada de proveito, nem mesmo algo material. Ou também o trabalho dos frades no início não tem a dimensão de progresso, mas aproxima-se justamente dessa bondade de Deus, que também trabalha na gratuidade. Então, por isso, é uma forma de esforço, um trabalho desinteressado, sem busca de remuneração, na busca apenas da sobrevivência. Não tem ainda essa dimensão de buscar riquezas. Então, Francisco, ele vem dessa ala que está crescendo, essa ala burguesa, que trabalha justamente com dinheiro. Então, o trabalho de Francisco na casa do seu pai era um trabalho que visava um lucro. Enquanto o que Francisco propõe na regra não bulada é justamente o trabalhar para a sobrevivência. Então, como diz também um historiador, o serviço ao outro não tem preço, a caridade não tem preço, o ajudar o próximo não tem preço. E o tempo do trabalho só então pertence a Deus. É muito importante nós salientarmos isso. O início do trabalho dos frades é um trabalho gratuito, um trabalho onde você vai, seja carpinar, seja ajudar os diversos mestres que por ali tinha, você vai ajudar e você vai ganhar algo. Esse algo é uma comida que você vai partilhar na comunidade. Então, os frades normalmente acordam, rezam, vão fazer o trabalho, depois voltam e partilham o que eles têm. Então, o trabalho tem a busca da sobrevivência. Por isso que Francisco fala, e quando não há essa possibilidade da alimentação, quando às vezes se você ganha ou se você não ganha, às vezes eu posso não ganhar, mas o meu irmão vai e ganha alguma coisa e divide, e a gente compartilha, não só conosco, mas também com os leprosos, que moram basicamente perto. Então, se eu não ganho, meu irmão também não ganhou, meu outro irmão não ganhou e nós não temos, então nós podemos recorrer à esmola. Então, para Francisco é importante o trabalho.
E depois, se nós não ganhamos nada, então nós podemos então recorrer à esmola. Ora, isso então, ficando bem claro, né, depois quando nós lemos a regra, né, não bulada, nós vamos entender isso. Né, o Francisco falando aonde nós podemos trabalhar e onde não pode, né, e onde os frades não devem trabalhar. Justamente onde eles estão à frente, seja à frente de casas, frente dos celeiros, né? Porque o frade tem que dar ordem. E Francisco queria e quer sempre, né? A sua intuição, a sua espiritualidade, era com que os frades então fossem sempre menores. Então, Francisco diz que nós devemos rejeitar toda a função que nos coloca então em primeiro lugar, em destaque nesse mundo. Assim, a experiência dos frades de serem menores, a experiência dos frades, né, de viver esse trabalho junto, né, com outras pessoas, nós podemos dizer dessa expressão: sejam menores e súditos de todos. Então, a partir da espiritualidade vivida, Francisco coloca: nós somos menores, nós somos súditos de todos. Então, a única coisa que Francisco fala, né, nesse capítulo de negativo assim aos frades é que certamente não toquem em dinheiro, exceto dinheiro. Né? A remuneração do trabalho é para a nossa sobrevivência. O dinheiro poderia muitas vezes fazer com que os frades buscassem também não só a sobrevivência, mas também o lucro, o enriquecimento. Também, né, na regra não bulada, essa evolução, nós percebemos que então esse primeiro grupo, aí nós dizemos as primeiras gerações dos franciscanos, daqueles homens e também mulheres, porque nós não podemos deixar Santa Clara de lado, é um grupo que no seu trabalho predomina a preferência por trabalhos manuais. Então, trabalho, né, do povo pobre, trabalho, né, então, de sobrevivência. Então, o trabalho manual, tanto que na regra de Santa Clara também vai dizer, né, sobre esse trabalho manual. E diferente, né, dos outros mosteiros, que então se enriqueciam, o mosteiro de Clara vive também na sobrevivência e com a ajuda dos frades. Então, os frades também ajudavam nesse trabalho. Para dizer, né, que o primeiro grupo, esse trabalho manual vai ser um trabalho, justamente o trabalho do povo. E é um trabalho gratuito que você faz. Você busca alguma recompensa. A sua recompensa pode ser um pão, algum alimento, um milho, mas você recebe algo diferente, por exemplo, já dos escravos, daqueles, né, que então dependiam, trabalhavam e de vez em quando ganhavam. Francisco busca justamente essa gratuidade porque também Deus trabalhou e trabalha e na forma gratuita. Depois, também na busca, o que Francisco coloca é a busca de um trabalho honesto e justo, né? Que esse trabalho não fizesse com que gerasse escândalos para a fraternidade. Então, se um frade trabalha como diretor de um celeiro, o frade que vai dizer quantos cada um vai poder receber de alimentos. Então você recebe tantos grãos, você vai receber essa carne, você vai receber isso daquilo. E muitas vezes isso pode gerar escândalo, porque pode dizer, o frade favoreceu tal, e isso muitas vezes como testemunho para a comunidade nascente não seja um testemunho tão bom. Por isso Francisco vai dizer, de forma nenhuma estejam à frente, porque isso pode gerar escândalo. Isso também pode gerar escândalo para a nossa comunidade. Também outro critério, o modo de trabalhar desse grupo. O modo de trabalhar desse grupo consiste justamente, faz parte da espiritualidade franciscana. Tanto que Francisco vai dizer, trabalhem com humildade. E se vem alguém, né, para nosso estilo de vida, então se eu sou jardineiro, Francisco vai dizer, eu posso ter os meus acessórios daquilo do desenvolvimento do meu trabalho. Então, se eu sou jardineiro, eu posso ter lá
a minha faca, eu posso ter meus utensílios, né, meus acessórios. Então Francisco vai dizer isso, né? Então aquilo que eu trabalho, eu preciso também ter os meios para fazer esse trabalho. Não adianta eu falar, eu vou ser pintor e eu não tenho tinta, né? Eu não sei manusear tintas, né? Então isso também, o modo de trabalhar, né? É um trabalho humilde, mas ao mesmo tempo você pode ter, né? E de maneira nenhuma, o Francisco coloca, né? De modo nenhum tenham dinheiro. Você tem aquilo para o seu sustento, né? Você tem para o seu trabalho no desenvolvimento da sua sustentabilidade da vida e também na sustentação da fraternidade. Ainda outro critério, né? Como eu dizia, é a prioridade do trabalho sobre a esmola. Muitas vezes nós ouvimos, né? Nós franciscanos e também os dominicanos somos chamados, né, de ordens mendicantes, porque justamente também nós vivemos a partir das esmolas. Mas o que Francisco coloca na regra é justamente, primeiro o trabalho, depois a esmola, né? E não a esmola, porque eu posso ter o acesso à esmola porque eu trabalhei, né? Então, e diz São Paulo, né, que o trabalhador merece então o seu salário. Então por isso nós vamos perceber, né, esse grupo da regra não bulada, esse desenvolvimento que Francisco vai escrevendo, e não só Francisco, mas toda a comunidade vai escrevendo, mostra como é o espírito das primeiras comunidades. Pois bem, a partir de 1215, eu ia falar 2000, mas é 1215, a vida dos frades começam a mudar. Nós dizemos isso, nós teremos uma evolução no estilo e na vida conventual. Esse estilo e essa vida vai ser no quê? Agora vão entrar também dentro da vida franciscana mestres, doutores, né? Mestres, muitas vezes mestres de artes, né? Então era aquele que ensinava os seus discípulos a fazer, por exemplo, espadas. Então você tem mestres. E você também tem doutores, né? De maneira especial da escola de Paris e da escola de Oxford, né? Onde então muitos professores, doutores, vão se converter ao estilo de vida franciscano e muitos vão também assumir o hábito penitente. Mas aí nós vamos ter, então, percebam, aquele grupo que trabalhava manualmente, agora começa a surgir outro grupo dentro desse movimento franciscano, que é o grupo, então, daqueles que pregam, daqueles que, então, são mestres e também doutores. E dentro da escala, né, piramidal da Idade Média, são chamados, então, os oratores. Rezar e fazer, né, conhecer Deus aos homens, né? Então a missão daqueles que estão, né, são os professores, os mestres, doutores, é justamente ensinar e trazer esse conhecimento divino para os homens. Ora, isso você não tem proveito nenhum, né, a não ser da satisfação de você perceber que o coração das pessoas agora estão cheios de Deus. O homem da igreja, então, consegue sobreviver como? Como que um mestre da escola de Paris vai sobreviver? Ele não vai trabalhar manualmente, né? O mestre de Paris, ele não vai pegar na enxada, ele não vai pintar, ele não vai para a roça, né? Ele está dentro de um contexto catedrático ali, educacional. Então, para a sua sobrevivência, ele vive justamente de doações e também, né, dessa sua missão apostólica. Então, e também precisamos recordar que certos números de trabalhos, né, que se realizam, ele também é remunerado. Por exemplo, um mestre de Paris, ele recebe pagamentos. Então, você
tinha esse acesso à sua sobrevivência. Se esse mestre de Paris vai fazer alguma pregação em algum lugar, antes ele tinha garantias de que na sua transladação de sua viagem, ele iria receber também. Então, além de passar o conhecimento, ele também, aquilo que ele usou no seu translado, também ele iria receber. O estudante também, ele tem uma pensão. Então, nós podemos pensar, né? Esse grupo que entra é um grupo que tem outra dimensão e um outro pensamento sobre o trabalho. É um grupo, então, que não vai, como eu disse, né, mais ir para esses trabalhos manuais e de maneira especial. Uma das características da nossa vida, da nossa espiritualidade, que vai ser justamente os leprosos. Esses mestres de Paris não vão trabalhar em leprosários. Percebam que se Francisco passou e o primeiro grupo passa pelos leprosos, passa pelo trabalho manual, esse grupo já não passa. Esse grupo já tem uma outra dimensão sobre o trabalho e também sobre a vida e sobre a sobrevivência. E aqui então, nós dizemos, a regra anulada é uma regra que está em caminho, que está em transformação. Essa transformação que começou lá em 1209, com Francisco pedindo a aprovação da regra, agora então tem a sua transformação indo então para a regra bulada. E na regra bulada, então, Francisco vai dizer que aqueles que o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhem. E, como diz num comentário, a regra franciscana, né, de São Boaventura, Boaventura vai dizer o seguinte, já fazendo justamente, percebendo esta evolução sobre o trabalho. O modo, porém, sumamente louvável de adquirir as coisas necessárias ao corpo é exercitar-se no trabalho da pregação e da doutrina. O trabalho manual, pois, se recompensa condignamente através de certo preço. Não existe, porém, uma recompensa digna através da recepção de coisas corporais para o semeador de coisas espirituais. Boaventura, então, que já é a pós-morte de São Francisco, vai então sacramentar o trabalho dos frades. Existe o trabalho manual, e o trabalho manual você recebe os bens temporais. Mas em Boaventura coloca, porém o trabalho espiritual é muito mais digno. O trabalho espiritual, onde você passa a teologia, onde você tem esse estudo para instrução do povo, isto não tem preço. E logo, né, vai ser um tipo de trabalho que vai ser superior ao trabalho manual. Né? E Francisco, no seu início, trabalhava manualmente. Isso é para nós entendermos, né, essa questão da evolução da regra, né, daquilo que Francisco pensou, viveu, daquilo que vários frades vão entrando e o desenvolvimento disso. Os frades agora estarão nas igrejas, nas pastorais, estarão à frente, né, assumindo trabalhos também apostólicos. Boaventura, né, cardeal. Então vamos ter também bispos franciscanos, né? Então os frades vão ter uma outra dimensão do trabalho. Isso que é importante salientar, né? Esse trabalho tem que ser voltado para a nossa humildade, não para a nossa soberba. E também trabalhar para a nossa sobrevivência, para a vida dos nossos irmãos. Então isso vai ser sempre o fio condutor, a sobrevivência da fraternidade, porque os frades têm que comer. Os frades também se alimentam. Como nós iremos trabalhar para alcançar a nossa sobrevivência? Aí existe essa evolução e também durante todos os séculos há essa evolução. Então, fica aqui, né, o nosso convite para que você também possa fazer aí nos comentários aquilo que você achou, também perguntas, você pode postar aqui no nosso comentário. Também, se quiser
ter temas para outros vídeos a partir da regra não bulada, também pode deixar que a nossa equipe irá com certeza gravar e desenvolver outros temas. Então, nosso muito obrigado a você e valeu por tudo, paz e bem. Se você quer ter acesso ao texto da regra não bulada e outros textos da família franciscana, da espiritualidade franciscana, do tempo de São Francisco, não deixe de ter a sua fonte franciscana, editada pela nossa editora O Mensageiro de Santo Antônio. Caso você queira, na descrição do nosso vídeo tem o site. Peça sua fonte agora!